pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Bru, da Banguelê Festas, e bem-vindos ao nosso quadro Decorando com a Banguelê. Isso mesmo, pessoal, esse quadro que eu gosto bastante, e essa decoração foi uma decoração a mais diferente, né, que eu já fiz aqui na Banguelê Festas. E por quê, gente? Foi uma decoração totalmente personalizada com um tema metrô, que o nosso aniversariante, o Bento, que estava fazendo 6 anos, ele foi ao Rio de Janeiro, andou no metrô e ele ficou apaixonado. Então ele voltou dessa viagem querendo o aniversário dele com esse tema. E se você já gostou dessa decoração, deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui sai vídeos toda semana, e deixe seu comentário também, porque eu respondo todos. E agora vamos ao que interessa, que é a nossa decoração. Pessoal, nessa decoração nós vamos utilizar 2 painéis dos nossos modelos menores, que é o 2x1. Quando o pai do Bento me procurou para fazer esse aniversário, ele queria com esse tema, né? E eu não tinha esse tema. Aí eu falei pra ele a gente fazer a personalização no adesivo, colocar no painel. Então eu estava preparada ali com os painéis lisos e falei pra ele fazer esse adesivo. Porém, eu não imaginava que ele fosse fazer o adesivo do tamanho do painel, gente. Então, quando eu vi aquele adesivo daquele tamanho, eu fiquei apavorada. Eu achei que ele ia fazer um adesivo somente da logo do metrô, né, pra gente colocar ali no meio do painel, mas não foi isso que aconteceu. Olha o tamanho desse adesivo que eu tive que aplicar ali no painel. Nunca tinha feito isso, gente, e foi um sufoco. Esse primeiro teste, coloquei a capa blackout, medi o adesivo, tava do tamanho certinho, precisei de uma ajuda ali pra gente poder dobrar e eu fixar, colocar algumas presilhas ali atrás, pra só depois, né, medido esse painel, vendo se ele não tava torto, eu soltar ali algumas partes pra poder colar literalmente com a parte do adesivo. Nesse primeiro painel tinha a logo ali do metrô Rio e tinha o mapa da cidade, né, das estações, de onde passava. Já no segundo, gente, eu fui fazer o teste sem a capa blackout, direto no painel de ferro, e que aderiu melhor, né, esse adesivo no metal do que no tecido. E nesse segundo painel tinha ali todas as estações, todas as paradas, cada nome, que inclusive uma das estações tinha o nome dele, do que era o Bento, e ele sabia o nome de cada estação. Achei super diferente. Acabou que eu não utilizei os tecidos lisos que eu levei, só esse da capa blackout que a gente tava fazendo o teste ali. O adesivo, né, por ser ali um papel um pouco mais resistente também, às vezes tínhamos algumas dificuldades de fazer a dobra com o acabamento perfeito, e como eu nunca havia trabalhado dessa forma, teve alguns defeitos ali, mas que a gente ia tampar, né, esses defeitos com os balões. Então o posicionamento, o local que ficou, cada painel foi pensado nessa parte, né, onde tava com mais defeito, colocar balão de lá. Acabou que a gente teve que colocar balão dos dois lados para poder disfarçar, né, os defeitos que ficaram aqui nessa colagem. Tinha algumas ruguinhas ali, coisa que no tecido a gente esticaria, né, e já ficaria liso, perfeito. Mas aqui com esse adesivo deste tamanho, não consegui fazer dessa forma. A minha parceira nos balões é a No Balões. A paleta de cores escolhida foi o branco, azul e cinza, que são as cores, né, do metrô. Essa decoração foi feita no apartamento do pai do Bento, e eu achei muito engraçado, porque foi o pai que me procurou, né, pra organizar a festa. A maioria das vezes sempre é a mãe, e dessa vez foi o pai, e eu achei super legal e ele querer também atender ao pedido do aniversariante de fazer esse tema super diferente. E ele ia atrás, né, também de fazer esse adesivo. Passei os contatos aqui pra ele de quem fazia. Confesso que eu estava muito apreensiva, porque eu não estava gostando do acabamento, né, onde tava ali colado o adesivo nesse painel, porque tava com algumas ruguinhas e eu não estava gostando de jeito nenhum. Mas quando veio os balões, né, aí eu me senti melhor, comecei a ver ali a decoração, né, surgindo. Fizemos os balões em blocos, né, um bloco branco, um bloco azul e um bloco cinza. Poderíamos ter feito mesclados, mas eu particularmente, né, gosto muito do modelo de blocos, tá, onde fica bem divididinho as cores mesmo. E você que tem Pegmonte ou trabalha com decoração, ainda não tem um catálogo? Saiba que você pode ter um catálogo igual ao meu. Clique no link da descrição e crie seu catálogo personalizado com 7 dias gratuitos. Utilizamos os números 9 para a base, número 5 para os pequenininhos para dar o acabamento e o número 16 para os grandões, né? Fazer essa parte aqui mais, deixar esse balão mais orgânico. O tapete, nós utilizamos um tapete branco de lona. Estamos utilizando ali a fita carpete para fixar esse tapete. Era o meu único
único tapete disponível no dia, porque ele entrou em contato bem em cima da hora, mas que o branco também, né, ficou super bonito aqui. Mas daria pra colocar um azul, um bege, mas o branco ficou bem clean aqui nessa decoração. Pra dar um brilho aqui a mais, né, nesses balões, colocamos um big. Eu sempre esqueço a numeração dele, gente, mas se eu não me engano, esse big é número 36. E os encapsulados, né, é o número 16 dentro do número 24, certo? Na parte aqui de baixo, né, das mesas, utilizamos uma cômoda, onde ela tem esse detalhe ondulado, com ripas também. Eu achei que era a cara do metrô, para trazer essa questão da estação, das ferrovias, né? Então eu gostei bastante dessa cômoda para esse tema. Trouxe os cilindros no azul e complementei aqui com as mesas ampulhetas. Trouxe o número 6, né, a idade do aniversariante, os cones para sinalizar um perigo, né, alguma coisa interditada, e essa questão de placas, né, que também tem em metrôs, e trouxe uma fita de LED para colocar aqui na parte da frente dessa decoração para dar um brilho, né, a mais. Para os itens de mesa, a gente seguiu ali a mesma paleta de cores. Sempre antes de colocar, né, os itens, se tiver alguma sujeirinha, a gente dá uma limpada ali, principalmente no tapete. Tapete no final também tem que ser limpo, principalmente quando é branco, né, que qualquer coisinha dá para ver ali as imperfeições. Nas nossas decorações sempre levamos as iluminações, né, para os painéis, e nunca podemos esquecer a extensão, né, porque às vezes as tomadas são um pouquinho longe do local. E também porque são várias ligações, né? Então acaba que a gente tem que clicar ali os refletores. No caso desse tinha o LED, então tinha que juntar tudo em uma extensão para colocar ali na tomada. Os itens de mesa a gente vai seguir a paleta azul, amarelo e branco, com alguns itens decorativos, né, de placas, como eu falei para vocês. Os balões já foram posicionados ali do outro lado também, para dar aquele acabamento, né, disfarçar onde estava ali franzidinho, como falei para vocês. Também na mesma paleta de cores, um arco menor, né, para não encontrar ali com o outro, dando ênfase para um arco mesmo, somente de um lado. Gosto muito de trabalhar desse jeito, vocês vão ver que a maioria das decorações são dessa forma, né? E esse lado menor a gente sempre acaba que dá de brinde ali pro cliente, a gente só vai cobrar se for um arco inteiro, mas esse menorzinho a gente sempre coloca ali de brinde. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa decoração, dessa ideia, desse tema, né, Metrô Rio, porque eu adorei. Passei um perrengue com esses painéis, mas deu tudo certo no final. Conta aqui o que vocês acharam desse tema, qual o tema mais diferente que já chegou aí pra vocês, e se vocês, né, conseguiram realizar o desejo aí da cliente de vocês. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!